Oi, gente, meu nome é Germana Araújo, advogada imobiliarista. Estou aqui muito feliz para retomar, aqui no canal do YouTube e a gente voltar com o nosso quadro Eu Tenho um Imóvel Que. A gente deu ali uma parada em 2019, 2020, por conta da pandemia. A gente teve outros canais para a produção de conteúdo, mas o Eu Tenho um Imóvel Que, ele mora aqui no meu coração, porque é sempre vindo de perguntas de vocês. Quando vocês vêm até mim, vocês sempre começam, doutora, eu tenho um imóvel que... E aí eu acho super interessante essa frase em vocês. Foi isso que deu origem a este quadro, Foi esta pergunta de vocês, esse início de pergunta de vocês. E a gente vai começar com força total. Então eu vou trazer conteúdos do dia a dia de vocês, certo? Não é análise de caso concreto, a gente precisa deixar claro isso, mas é formação de conteúdo mesmo. E quem sabe também passar para alguns advogados com alguns procedimentos para resolver essas questões do eu ter um imóvel que, certo? Então compartilhem, se inscrevam, transmitam para corretores de imóveis, para quem costuma fazer transações, para quem tem esses problemas também. Você está passando aqui pelo teu YouTube, sobre o caso concreto, e sim, compartilha. O compartilhamento de conteúdo só faz a gente crescer, tá certo? Curte, compartilha, se inscreve. Eu estou aqui à disposição de vocês. Um beijo, vamos lá? Oi, gente, o nosso primeiro episódio dessa retomada desse quadro do Eu Tenho um Imóvel Que é simplesmente um caso bem bacana. E é costumais na nossa sociedade. Como é? Doutor, eu tenho um imóvel que comprei, não fiz o registro. Ainda está no nome do antigo proprietário. Como é que eu faço para regularizar essa situação? Gente, e aí, como é que faz? Realmente, se você comprou e não fez o registro, você ainda não é dono daquele imóvel. Mas você pode regularizar. Nem para isso você diz, vou entrar com ação judicial e tudo mais. Não, a gente já tem outros mecanismos de forma extrajudicial e até de uma forma assim, amigável da gente conseguir fazer essa regularização, certo? Quando você tem contato com o antigo proprietário, é óbvio que a gente vai mandar uma notificação ali para informar do desejo, de fazer a escritura realmente, de pagar os impostos e fazer assim o registro daquela compra. Mas caso você não tenha o contato com esse proprietário, ou se for o caso, até com os herdeiros do antigo proprietário, você pode sim ter outros meios de regularização, seja a via da adjudicação compulsória, ou seja a via da uso capião, certo? Sempre a gente vai escolher a mais barata, a mais célere também, e a de acordo com aquele caso. A adjudicação, se você tiver a comprovação do pagamento dos impostos, e tiver pagamento de todo que tiver quitado aquele imóvel, vamos optar pela adjudicação. E aí a gente já tem a adjudicação extrajudicial, certo? Ou seja, lá no cartório do registro de imóveis, não vai ter que entrar com ação. Caso você não tenha alguns documentos que são imprescindíveis para a adjudicação, você vai entrar com a uso capião. E aí a gente vai ver quais os requisitos que você já preencheu para a gente poder entrar com essa uso capião. Ficamos atentos também, Temos que ficar atentos se não é o caso, por exemplo, de ter que fazer o inventário, entrar no inventário se o antigo proprietário já faleceu. Não adianta ir logo para o uso capião se temos outros meios. Então, se esse é o teu caso, eu tenho um imóvel que ainda não registrei, vai fazer o registro, vai procurar o antigo proprietário para celebrar, a questão da escritura pública e fazer o registro. Se ele não fizer isso, se ele não aceitar fazer isso, aí realmente vai sobrar só a via judicial, seja a questão da adjudicação, seja a questão da uso capião, tá certo? Agora, gente, eu vou explicar para vocês quando é que a gente usa a adjudicação, quando é que a gente usa o processo da uso capião. A adjudicação exige que você tenha tido ali a compra e venda, ainda que tenha sido verbal, mas tenha comprovações que houve uma compra e venda daquele imóvel, que inclusive houve a quitação. Jamais você poderá entrar com a adjudicação se você ainda deve algum pagamento ao antigo proprietário, certo? E a gente pede também a comprovação do pagamento do ITBI, ou seja, para comprovar que houve essa questão da transferência. Então, somente não pode concluir a questão de fazer o registro. E não há, portanto, porque quando a gente faz a escritura, tem que ter a assinatura do promitente vendedor, certo? Então, se ele não comparece, então se você faz aquele contrato
de promessa de compra e venda, compromisso de compra e venda, faz todos os pagamentos e aquele vendedor ele some, ou então ele vem a falecer naquele meio do caminho, você vai ter que pedir aos herdeiros ou àquele antigo proprietário que ele compareça para assinar a escritura pública e assim permitir que ocorra o registro, fazendo a transferência da propriedade. Então, se você tem esses meios, tem essa documentação, tem tudo isso, você vai entrar com a adjudicação. Ele é um processo, inclusive, que tem de tudo para ser mais célere, mais barato, certo? Então, é assim que ocorre. Tem a via judicial e agora temos a via extrajudicial. Então, tudo ali está se caminhando para resolver de forma mais célere, prática, né, e direta, tá? E quando é que a gente usa a uso capião? A uso capião é um dos meios de regularização da propriedade imobiliária? É sim. No entanto, é uma aquisição originária, certo? Então, em alguns casos, na maioria dos casos, é óbvio, ele não tem como requisito a existência de uma compra em venda. É literalmente uma regularização da posse. Uma posse que aconteceu durante algum tempo previsto em lei, né? A depender da modalidade, que aí vai se transformar em propriedade. Mas não diz, né? Não tem como um pré-requisito que aquela pessoa usa o capeta, aquela pessoa que está pedindo a propriedade, ela fez uma compra daquele imóvel. Não. Ele era posseiro, seja de forma de má-fé, de boa-fé, a depender ali da modalidade. Para uso capião, né? A gente tem que ter requisitos básicos e presentes em todas as modalidades. A gente tem que ter a posse mansa, né? Posse mansa e pacífica, ou seja, a gente não pode estar ali com violência, né? Com requerimentos de CI, com ação de despejo, com essas coisas. Então tem que ter uma posse mansa, pacífica, de forma ininterrupta, ou seja, aquele posseiro ele não pode estar saindo e depois voltar para contabilizar ali o tempo, requisito da qual modalidade ele for preencher, né? E ele tem que ter a questão de se comportar como dono daquele imóvel. Ele não pode ser o locatário na qual ele tem um contrato de locação. Ele paga um aluguel e ele não se comporta como dono, certo? Então, ele tem que cuidar do imóvel, ele tem que pagar os impostos. Ele tem que ter essa intenção de ser dono, desde sempre. Preenchido esses requisitos, que é universal para todas as modalidades, né? E contendo todas as provas, né, desses requisitos, vamos para os requisitos de cada modalidade. Vamos à questão do tempo, vamos saber se a modalidade é de boa-fé, de má-fé, se existe outro imóvel, se não existe. E aí a gente vai atrás dessas provas, né, existentes, ou constituir essas provas para esse processo da uso capião, certo? Também ocorre na via judicial e na via extrajudicial, certo? Cada um também contendo mais requisitos, como, por exemplo, na uso capião extrajudicial, precisamos da existência da ata notarial. Outro documento super necessário, no qual não podemos fazer de conta que não existe. Tem que ter para poder caminhar, certo? Então, a uso capião ela é um dos institutos mais bonitos que existem na nossa regularização imobiliária e ela vai sim poder ser usada nesse caso do eu ter um imóvel que comprei e não registrei. Se por um acaso não for possível fazer, por exemplo, a adjudicação. Se é aquele caso que tu comprou e tu não quitou, tu não tem a comprovação do imposto, tu é devedor, mas ainda assim passou aquele tempo e eles não te cobraram nada e você se tornou posseiro daquele imóvel. Então você vai poder fazer uso capião, certo? Mas se você tiver os requisitos, você vai ter que fazer a adjudicação, tá? Importante também mencionar que se você tiver os requisitos para uma adjudicação compulsória, você não vai poder entrar com o uso capião. Porque se o juiz ou o registrador vê que você tem todos os requisitos para a adjudicação, você vai ter que fazer a adjudicação. Por quê? Porque na uso capião, muita gente quer fazer a uso capião porque não paga a questão do ITBI. Não tem ITBI, não tem IPCMD, não tem esses impostos. Mas isso é uma fraude, pode ser encarado como fraude. E é nesse momento que você tem que dizer, não, se eu posso ter os requisitos para fazer a adjudicação, é a adjudicação o caminho. Caso não, aí é que vamos para a uso capião. Tá certo?